Livro Diálogo com as Sombras. Autoria Hermínio C. Miranda. Quarta parte. Técnicas e recursos. Dissemos a Lures neste livro que cada manifestação é diferente. Nunca sabemos ao certo as intenções do espírito que se aproxima, que problemas nos traz, quais são suas características, qual a razão de sua presença entre nós. Além do mais, a própria mediunidade não é um instrumento de precisão, como um microscópio ou um relógio, que funcione repetidamente de maneira previsível e controlada. O médium é um ser humano ultrassensível, de psicologia complexa, incumbido de transmitir o pensamento de um desencarnado, mas está muito longe de ser mero aparelho mecânico de comunicação, como um telefone ou um rádio, muito embora se fale em sintonia e em vibrações, quando a ele nos referimos, claro. Suas faculdades sofrem influências várias do ambiente, do seu estado de saúde, da sua problemática íntima, da sua fé ou ausência dela, do seu interesse no trabalho, que pode flutuar, da sua capacidade de concentração, da sua confiança nos companheiros que o cercam e, especialmente, no dirigente do grupo e, obviamente, dos espíritos manifestantes. E mesmo estes, que são também seres humanos, não nos esqueçamos disto, variam suas apresentações de uma para outra manifestação, segundo suas próprias disposições. Por outro lado, é preciso considerar também que há diferentes formas de mediunidade, de incorporação ou psicofônica, de vidência, clarividência, psicografia, assim como há médiuns que conservam sua consciência durante a manifestação e médiuns que passam ao que se convencionou chamar de estado inconsciente. Devo abrir um parêntese para reiterar uma antiga opinião. De minha parte, julgo inadequada a expressão mediunidade inconsciente. O espírito do médium não está em estado de inconsciência, simplesmente porque se afastou do seu corpo físico para ceder ao manifestante. O máximo que se pode dizer é que a consciência não está presente no corpo físico, ou melhor ainda, não se manifesta através do corpo material, temporariamente ocupado ou manipulado por entidade estranha à sua economia. Se o médium mergulhasse em espírito no estado de inconsciência, o manifestante assumiria posse total do seu organismo e faria com ele o que bem entendesse. Ao escrever isso, não estou esquecido do fato de que há manifestações violentas e muito livres, durante as quais os espíritos incorporados movimentam o instrumento mediúnico aparentemente à sua vontade, fazendo gritar, dar murros, levantar-se, derrubar móveis, rasgar livros e cadernos e promover distúrbios semelhantes. A mediunidade sonambúlica assemelha-se ao estado de possessão, mas basta invocar esta para sentir o quanto essas duas manifestações diferem uma da outra. O possesso é realmente um médium, pois oferece condições para que outro espírito se incorpore nele. Mas o médium não é um possesso no sentido de que o manifestante possa fazer com ele tudo quanto entender, a qualquer momento e sem limite de tempo, ou totalmente sem disciplina. Num grupo mediúnico em que a supervisão espiritual seja firme e segura, a mediunidade sonambúlica pode e deve funcionar perfeitamente, pois muitos espíritos necessitam ser ligados a tais médiuns. Eles provocarão distúrbios e agitar-se-ão bastante, segundo os recursos e censuras que encontrarem em seus médiuns. Mas não nos esqueçamos de que não apenas os guias espirituais do grupo estarão atentos para que eles não cometam desatinos,
como o próprio médium estará presente e consciente, acompanhando atentamente a manifestação. E pode, com certeza, interferir para que o espírito manifestante não se exceda, ainda que lhe permitindo considerável faixa de liberdade. Em casos extremos, os orientadores espirituais do grupo também adotarão medidas de exceção para conter as manifestações mais violentas. Já tivemos a oportunidade de presenciar algum desses casos, em que o espírito é virtualmente manietado por laços fluídicos invisíveis aos nossos olhos, mas de realidade indiscutível para ele, porque o imobiliza instantaneamente. Mas voltemos ao fio da exposição. O grupo deve estar, assim, perfeitamente preparado para inúmeras formas de manifestação. Elas são imprevisíveis e inesperadas. O doutrinador experiente saberá identificar prontamente os primeiros sinais da incorporação, quando o espírito começa a acomodar-se à organização mediúnica. É preciso aqui lembrar que, frequentemente, o espírito manifestante é parcialmente ligado ao médium horas e até dias inteiros antes das sessões. Nestes casos, quando se trata de um espírito desarmonizado, embora a manifestação não se torne ostensiva, porque isso implicaria admitir mediunidade totalmente descontrolada, o médium sofre inevitável mal-estar físico, dor de cabeça, pressão sobre a nuca, sobre os plexos, sensação de angústia indefinível e até mesmo estado febril, prostração, irritabilidade, agressividade e vários outros sintomas de desarmonização psicossomática. O médium experimentado e responsável deve estar preparado para isso. Não se assuste, não se apavore, não tema e, sobretudo, não deixe de comparecer ao trabalho por causa dessas dissonâncias psicofísicas, pois é isso mesmo que desejam os companheiros desequilibrados, ou seja, afastá-lo do trabalho. Esse envolvimento pode dar-se também com os demais participantes do grupo, que, embora não dotados de mediunidade ostensiva, sofrem também terríveis pressões dos irmãos perturbados. Um dos alvos prediletos dessas penosas aproximações ao doutrinador tem ou não mediunidade ostensiva. O cerco em torno dele é permanente, tenaz, implacável, impiedoso, porque acham os companheiros desencarnados doentes que, o neutralizando, acabam com o grupo, o que muitas vezes, infelizmente, é verdadeiro. Esteja ou não esteja o espírito ligado ao médium antes da sessão, é certo que o planejamento espiritual já tem as tarefas da noite distribuídas por antecipação e, na sequência, que julgar mais conveniente ao bom andamento dos trabalhos. Geralmente, cada médium tem seu próprio estilo para indicar o início da comunicação. Colocar as mãos sobre a mesa, respirar com uma profundidade 2 ou 3 vezes, agitar ligeiramente a cabeça ou o corpo, gemer, levantar os braços, numa sematologia que o doutrinador, habituado a trabalhar com ele, saberá identificar, a fim de iniciar o tratamento do irmão que se apresenta. Às vezes, o espírito começa logo a falar ou a esbravejar, mas, usualmente, ele precisa de alguns segundos para apossar-se dos controles psíquicos do médium, e não consegue falar senão depois de se ter acomodado bem à organização do seu instrumento. O doutrinador deve aproveitar esses momentos para uma palavra de boas-vindas, saudando-o com atenção, carinho e respeito. Em alguns casos, o espírito somente consegue expressar-se a muito custo, em virtude de seu estado de perturbação, de indignação, ou por estar com deformações perispirituais que o inibem. De outras vezes, usando de ardis ou preparando ciladas, mantém-se em silêncio, para que o doutrinador se esgote na tentativa de descobrir suas motivações, a fim de tentar ajudá-lo, com que ele se diverte bastante. Em certas ocasiões, vem ele revestido de um manto de mansidão e tranquila segurança.
diz palavras doces, assegura-nos suas boas intenções, dá-nos conselhos. Um deles, certa vez, começou serenamente com um apelo aos corações bem informados, numa linguagem de pacificação e entendimento. Digo-lhe que estamos dispostos à pacificação e ao entendimento, desde que ele veio em nome de Deus. Mas por mais que se esforce, coisa estranha, não consegue pronunciar o nome de Deus como eu lhe pedira. Por fim, explode em irritação e abre o jogo, gritando que acabou a farsa, e derrama um arsenal de ameaças e intimidações. Aos que fingem dores que não sentem, ou mutilações que não possuem, como cegueira ou falta da língua. Visam com esses artifícios a distrair nossa atenção do ponto focal de sua problemática, ou simplesmente entregam-se ao prazer irresponsável de enganar, mistificar, defraudar, ou então, como alguns me dizem às vezes, esgotar o médium incumbido de dar-lhes passes. Riem-se muito dos nossos enganos. Houve um que começou fingindo uma terrível dor de cabeça. Propus-me a ajudá-lo, o que fiz com um passe, e ele começou a rir, divertindo-se com a minha falta de inspiração. Mas, por estranho que pareça, começou realmente a sentir uma dor real, que o deixou bastante impressionado. Qualquer que seja a abertura da comunicação, o doutrinador deve esperar com paciência, depois de receber o companheiro com uma saudação sinceramente cortês e respeitosa. Seja quem for que compareça diante de nós, é um espírito desajustado que precisa de socorro. Alguns bem mais desarmonizados do que outros, mas todos necessitados e desejosos de uma palavra de compreensão e carinho, por mais que reaja à nossa aproximação. Os primeiros momentos de um contato mediúnico são muito críticos. Ainda não sabemos a que vem o espírito, que angústias traz no coração, que intenções, que esperanças e recursos, que possibilidades e conhecimento estará ligado a alguém que estamos tentando ajudar. Tem problemas pessoais com algum membro do grupo? Luta por uma causa? Ignora seu estado ou tem consciência do que se passa com ele? É culto, inteligente ou se apresenta ainda inexperiente e incapaz de um diálogo mais sofisticado? Uma coisa é certa, não devemos subestimá-lo. Pode de início revelar clamorosa ignorância e entrar depois na posse de todo o acervo cultural do que dispõe. Dificilmente o espírito é bastante primário para ser classificado sumariamente como ignorante. Nossa experiência acumulada é muito mais ampla do que suspeitamos. Dentre os muitos casos assim, lembro de um, particularmente grato ao meu coração, porque o companheiro, depois de recuperado, passou a colaborar em nossas tarefas com uma dedicação comovedora. Ao apresentar-se, tinha dificuldade de expressar-se, usando o vocabulário limitado de uma pessoa de pouquíssima instrução. Aos poucos, a sua história foi se desenrolando. Foram um homem de cor e viveram em pobreza extrema pelas ruas do Rio de Janeiro, cujos bairros do subúrbio conhecia muito bem. Num infeliz acidente de trem, perderam uma perna e, mesmo no mundo espiritual, ainda caminhava de muletas. Quando lhe disse que não precisava mais de muletas, podendo caminhar sem elas, ele respondeu que já o experimentara, mas levaram um tombo. Esse querido amigo, que nos deu o nome de Eusébio, esteve aos nossos cuidados por longo tempo. Por detrás de sua pobreza verbal, do seu limitado vocabulário e das suas curiosas expressões populares, sentíamos nele, não obstante, um senso filosófico muito profundo da vida e uma das mais lindas e autênticas humildades que já vi. Foi, aliás, o que o salvou e, paradoxalmente, o que contribuiu para que sua recuperação demorasse um pouco mais. Tentarei explicar. Era evidente para nós que chegara ao fim da sua provação maior
e estava em condições de reencetar sua escalada evolutiva. Uma noite, emocionada até as lágrimas, conseguiu dar os primeiros passos sem a muleta, o que, para ele, na sua linguagem colorida, não era barbante podre, não. Suas observações eram sempre judiciosas, sua humildade uma constante, e sua afeição e gratidão por nós algo patético, em que expandiu o coração amoroso e pleno de generosidade. Nossos orientadores espirituais começaram a utilizá-lo em pequenas tarefas auxiliares, com que ele muito se alegrou. No entanto, a despeito de sua indubitável vivência espiritual, continuava a falar-nos na linguagem de Eusébio, simples, popular, sem atavios, mas conseguindo claramente expressar nobres pensamentos e demonstrar bastante segurança. Certa noite, devido à ausência de grande número de companheiros, a sessão alcançou um clima de maior intimidade, o que talvez lhe tenha favorecido a superação de suas inibições interiores, para falar-nos de maneira inusitada, revelando o que de há muito entrevíamos nele. Conhecimento, experiência, enfim, uma respeitável bagagem espiritual dosada e sustentada pela sua aflorante emotividade. Pelo que depreendemos, tiveram um passado de brilho e destaque. Aprender a dura lição da humildade e tinha certo receio de abandonar sua obscura posição espiritual tão dificilmente conquistada e recair nos velhos processos da vaidade. Mas, graças a Deus, estava curado o querido companheiro. Esse caso aqui veio para ilustrar algumas realidades espirituais que não podemos ignorar sem lamentável prejuízo para o espírito manifestante. Exemplifico. Suponhamos que, ao recebê-lo, o grupo tratasse com superior condescendência e o despedisse com uma palavra de esperança. Onde e quando ele teria outra oportunidade de entendimento e recuperação? E onde e quando nós próprios teríamos a alegria de granjear uma afeição e uma dedicação iguais àquela? Às vezes, também, embora o grupo não realize nenhum trabalho de umbanda, surgem espíritos acostumados a essas práticas. Suas primeiras manifestações seguem quase sempre a técnica a que estão acostumados. Aguardemos pacientemente para saber o que desejam. Nada de expulsá-los sumariamente. Se os companheiros do mundo espiritual permitiram sua manifestação num grupo estritamente espírita, orientado pelos ensinamentos de Allan Kardec, haverá alguma razão para isso. Aqui também temos uma experiência pessoal. Ao manifestar-se, ele traçava infalivelmente o seu sinal sobre a mesa e começava a doutrinar-nos. No seu terreiro, dizia, também se fazia o bem, e muito mais facilmente. Éramos uns cartolas, granfinos, reunidos em apartamentos de luxo. Ele estava muito bem lá e não queria nada conosco, etc, etc. Provavelmente não sabia ainda, ou pelo menos não revelara, porque estava ali entre nós. Por muito tempo, o diálogo se manteve nesse tom, mês após mês. Só muito mais tarde, a história se desvendou. Tiveram uma longa e penosíssima experiência ao correr dos séculos, desde que, em impulsos translocados no século XVI, envolvera-se em erros lamentáveis no campo político-religioso. Foram, então, um homem de grande magnetismo pessoal, de vigorosa inteligência e de muita cultura filosófico-religiosa. Foi um verdadeiro demônio, disse-me ele certa vez, profundamente contristado. Confessou também que há 4 séculos perdera-nos de vista, a mim e a outro companheiro do grupo, mas a afeição por nós lá estava e isso salvou, graças a Deus. Parece que sua intenção inicial era arrastar esse companheiro, o médium, através do qual se manifestava, para os terreiros de Umbanda, o que este recusava terminantemente.
por divergência doutrinária insuperável. Não nos contou ele toda a sua terrível saga, mas uma só narrativa bastou. Tiveram uma existência no Brasil como escravo negro. Perguntei-lhe onde fora isso, e ele me respondeu: a gente nem sabia onde estava. Era levado de um lugar para outro como bicho. Parece que foi nessa existência que se familiarizou com a utilização dos recursos da natureza para curar. Manipulava bem esses fluidos naturais e devia trazer no espírito alguma antiga experiência na medicina, pois sempre nos demonstrou ser conhecedor seguro das mazelas do corpo humano e dos métodos de minorá-las. Em mim mesmo, por meio de passes, colocou um remendo na coluna que ameaçava quebrar-se por causa de uma rara e incurável moléstia óssea. Também esse integrou-se no nosso grupo, feliz em poder servir-nos com seus conhecimentos e seu coração curado de antigas mazelas que tanto o infelicitaram. Era particularmente ativo e estava sempre presente para restabelecer o tônus vibratório dos médiuns quando a manifestação era por demais penosa. Incorporava-se logo em seguida e, enquanto falava tranquilamente, dava passos no seu médium, que despertava lúcido e livre dos resíduos vibratórios do espírito desarmonizado que o precedera. O nosso bom e querido Justino, a essa altura, abandonara seus propósitos de continuar a frequentar os terreiros. Era quem nos dava um passe final, quem fluidificava a nossa água e quem tratava das nossas pequenas mazelas orgânicas, dando-nos conselhos e passes e, vez por outra, a receita de um chá caseiro. Manteve sua maneira algo rude de falar, sem floreios e artifícios de linguagem. Talvez buscasse esconder suas emoções, sua gratidão e sua alegria pelo reencontro com os velhos companheiros, que, segundo ele, haviam se distanciado na sua frente, o que não é verdadeiro. Certa vez, num impulso rápido de inspiração, identifiquei seu espírito nas lutas dramáticas da Reforma Protestante, mas respeitamos seu anonimato e ele nunca mais deixou de trazer-nos a vibração do seu amor fraterno, do seu reconhecimento humilde. Muito devemos a esse companheiro, não somente pelo que fez por nós, mas pelas inesquecíveis lições que nos trouxe. Seria difícil distinguir a gratidão dele da nossa, e não é essa mesma a essência imortal do amai-vos uns aos outros? Assim, a primeira regra do diálogo com os nossos irmãos em crise é esta: paciência e tolerância. Toda conversa com eles é um permanente exercício dessas duas virtudes. As primeiras palavras são de importância vital, são às vezes decisivas e podem constituir a diferença entre uma oportunidade de pacificação ou a alienação do companheiro por mais um tempo indeterminado, em que ele continuará a buscar-lhes o que não encontrou em nós. Compreensão para os seus problemas e suas angústias. Muita coisa vai depender, no desenrolar do trabalho, da maneira pela qual recebemos os nossos irmãos em crise. Nunca é demais lembrar e insistir. Eles precisam de nós, justamente porque não conseguem sair sozinhos das suas dificuldades, das suas perplexidades, dos seus sofismas, da sua auto-hipnose. Mas nós, por igual, precisamos deles, porque nos trazem lições, porque nos ajudam na prática da lei suprema da solidariedade, que a seu turno nos libertará também. E quantas vezes não são aqueles mesmos que causam desequilíbrios em nós próprios, ou obsessões naqueles que nos cercam, parentes, amigos, colega de serviço, companheiro de jornada, enfim. Além disso, não podemos despachá-los, mal enunciaram as primeiras palavras, quando nem sequer sabemos ainda de suas motivações e de suas dores. Não esperemos jamais uma expressão inicial sensata e equilibrada, amorosa e tranquila da parte daqueles que se acham desarmonizados. Se assim fosse, não precisariam de nós. Já teriam encontrado seus próprios caminhos. Esperemos, isto sim,
uma eloquente manifestação de revolta, rancor, desespero, aflição, desencanto ou perplexidade, segundo a natureza dos problemas que os abrasam. Contemos com mistificações e ardis, com falsidades e subterfúgios, com ódio e agressividade, com ignorância e má-fé, em suma, com a dor do espírito aturdido pelo impasse que criou dentro de si mesmo. É claro que o primeiro impulso de hostilidade de um espírito assim tem de ser contra nós, que o fustigamos, tentando obrigá-lo a mover-se. Ele está parado no tempo e no espaço, preso à sua problemática, empenhado numa tarefa que julga do maior relevo e importância. E aparece um grupo como o nosso para tentar arrancá-lo daquilo que constitui o seu mundo, a sua razão de ser. Não é ele quem nos incomoda e fustiga. Somos nós que o agravamos com a inadmissível tentativa de fazê-lo desistir dos seus propósitos. Como? Então não vemos que ele não faz mais do que cobrar uma dívida ou trabalhar pelo restabelecimento da Igreja do Cristo, ou funcionar como juiz no processo legitimamente constituído, em que a culpa é tão clara? Que petulância, que impertinência. É preciso deixá-los falar, pois do contrário não poderemos ajudá-los. É necessário conhecer a sua história, suas motivações e suas razões. E ainda que relutem, demorem e usem de 1001 artifícios, eles acabam revelando a razão de sua presença no grupo. O longo trato com eles nos ensina que tem um hábito peculiar de pensar alto. Isso se deve a um mecanismo psicológico irresistível, do qual muitas vezes eles nem tomam conhecimento, e no qual mesmo os mais hábeis e ardilosos deixam-se envolver. É que o médium lhes capta o pensamento e não a palavra falada. Se o médium se limitasse a transmitir-lhes a palavra, mesmo assim, eles acabariam por revelar as suas verdadeiras posições, embora pudessem sonegar a verdade por maior espaço de tempo. Mas é do próprio dispositivo mediúnico converter em palavras e gestos aquilo que o espírito elabora na sua mente. Eles não conseguirão, por muito tempo, ocultar as verdadeiras causas da sua dor e a razão da sua presença, pois é isso, precisamente, que os traz a nós. Essas causas estão de tal forma gravadas nos seus espíritos que constituem o centro, o núcleo em torno do qual gira toda a personalidade e agrupam-se os problemas mais críticos e mais urgentes. Se conseguirmos desfazer aquele núcleo, que funciona como verdadeiro centro de aglutinação, a personalidade reagrupa-se em novos equilíbrios redentores. Insistimos, pois, em afirmar que o médium traduz em palavras o que ele sente o espírito manifestante. Suas emoções, seu temperamento, seus problemas, suas desarmonias, ao mesmo tempo em que ele reproduz os gestos e a voz alteia-se ou sussurra, reflete ódio ou desprezo, ironia ou amargor, perplexidade ou aflição. Se assim não fosse, teríamos que falar com cada espírito na sua própria língua, ou seja, na língua que ele falou por último, na sua mais recente encarnação. E todo médium precisaria ser xenoglóssico. É certo, pois, que acabarão por revelar a razão de sua presença entre nós e depois o núcleo de suas dificuldades maiores, muito embora seja isso que mais parecem temer. Num desses casos, o espírito fez um longo circulóquio filosófico, teológico. Era excelente argumentador e dialético de muitos recursos. Fugia a qualquer referência pessoal, a qualquer palavra que pudesse levar-nos a descobrir suas motivações. Ao cabo do diálogo, que se estendeu por mais de uma sessão, ele não se conteve mais. Seu ódio era contra mim. Segui meus passos desde que tua maldita mãe te colocou no mundo.
E a dúvida que havia entre nós reportava-se ao tempo da segunda cruzada. Pretendia transformar o meu lar num hospício, disse ele, pois eu cometi contra ele um crime do qual jamais me perdoaria. Se pudesse, me destruiria. Em suma, deixa cair os véus com os quais tentou de início cobrir as razões de sua presença entre nós. Veio para isso, mas relutou quanto lhe foi possível, pois sabia muito bem que, chegada ao cerne do problema, estaríamos em melhor posição para ajudar a resolvê-lo. No fundo, ele estava mesmo, era cansado de sofrer, porque a vingança e a perseguição tanto sacrificam o perseguido quanto o perseguidor. Em outro caso, depois de muito debatermos as questões suscitadas entre nós, ele deixou escapar o fragmento de uma palavra reveladora. A certa altura do diálogo, lembro a ele a inesquecível palavra de Gamaliel perante o Sinédrio. Não aconteça que vos encontreis lutando contra Deus. Percebi que a citação o atingiu mais profundamente do que ele talvez desejasse. Resmungou que nada tinha com Gamaliel, mas evidentemente estava envolvido no doloroso processo da cruz e disse: eu era um sol, estacou subitamente e comentou consigo mesmo: veja o que eu ia dizendo, sempre fui um soldado. Na verdade, desde a sua primeira manifestação, 1 ou 2 semanas antes, ouvia sem cessar um alarido de vozes que berravam coisas confusas e um tilintar de armas que ele se recusava a identificar. Participara, pois, como soldado romano, ou do próprio templo, da penosa missão de aprisionar o Cristo ou de conduzi-lo ao longo da sua inesquecível via crucis. Era esse o problema que ele mais temia revelar, mas que precisava enfrentar para libertar-se. Esse caso encerra outra lição importante. Chamemo-la a lição do arrependimento construtivo, ao qual há referências alhures neste mesmo livro. Para não transformar o tema numa composição literária, baste nos lembrar que há 2 tipos de arrependimento, o positivo e o negativo. O primeiro ajuda-nos a reconstruir logo o que destruímos, a refazer o que não podemos mais desfazer. O segundo mantém-nos paralisados à beira do caminho, enquanto nossos companheiros e nossos amores seguem à frente. Estacionamos precisamente porque nos falta coragem para enfrentar o olhar severo da própria consciência. É verdade, estamos envergonhados, temerosos e angustiados. Mas por que demorarmos no arrependimento, cruzarmos os braços e esconder-nos como um caramujo dentro da carapaça das ilusões? O arrependimento somente se dissolve no trabalho construtivo. Incontáveis multidões, no entanto, tentam fugir de si mesmas, ignorando seus próprios fantasmas interiores. A culpa existe em nós, impossível negá-lo, pois o erro já está cometido mesmo. O que temos de fazer agora não é fingir que ela não existe, porque é justamente esse fingimento, essa fuga, que nos mantém presos, detidos, marcando passo, vendo a multidão passar por nós em busca da paz. Esse mecanismo tem que ser bem compreendido por aquele que se propõe a ajudar espíritos endividados. É claro que também somos endividados, talvez tanto quanto eles ou até mais. Precisamos, no entanto, mostrar-lhes que estamos fazendo alguma coisa, lutando, enfrentando os nossos espectros interiores, as censuras da consciência, as cutiladas do remorso, conscientes de que o nosso erro está presente em nós. E não podemos voltar sobre nossos passos para desfazê-lo. Podemos, no entanto, e devemos, e temos que reconhecer a força da sua presença em nós. Sem essa abertura corajosa, não dá sequer para começar. E como diz o provérbio chinês, a caminhada de 100 quilômetros começa com o primeiro passo.